imensamente a cada um de vocês que vieram, né, aprender da palavra do Senhor. A gente sabe que esse é um mandato também, né? Devemos obedecer essa ordem, devemos obedecer, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e o que nos resta, e o que nos cabe é obedecer por gratidão, por responsabilidade, por obediência, por aquilo que o Theo Natan nos trouxe, pela imputação de pecados, né, através de um Deus. Nossos pecados foram colocados sobre os ombros dele, e ele nos trouxe salvação. Louvo a Deus pela vida de vocês, cada um de vocês, né, que vieram. Sabem da importância de estudar e de entender aquilo que Ele quer de cada um de nós. Irmãos, vamos começar com o texto de Gênesis, capítulo 1. E eu vou até o capítulo 2. Não, vou ficar no capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Então vai ficar muito longo capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 29. Os 3 mandatos estão aí. Gênesis capítulo 6 até o 29. Pode? Todos encontraram? A palavra do nosso Deus, que é viva, nos diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No versículo 29 diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dei semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, e servos para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda erva que será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. Meus irmãos, Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai-a, né? Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o animal que se rasteja pela terra. A teologia reformada, os mandamentos criacionais são 3. E isso ficou muito vago na aula passada, né? Eu pedi a permissão ao Bruno que a gente estudar isso e deixar mais claro, né? Existem 3. Quais são? Cultural, espiritual e social. Não tá errado, Vini. É só a ordem, né? Que geralmente a gente fala que é cultural, social, espiritual. São compreendidos como instituições divinas dadas antes da queda, que estruturam a vida humana e refletem o governo de Deus no mundo. Eles não são invenções humanas, tá? Não foi o homem que inventou, foi dado pelo próprio Deus, como a gente acabou de ler. Ou apenas convenções sociais, mas expressões da ordem, da criação, válidas para toda a humanidade. Aí eu pergunto para vocês, agora eu pergunto, e eu queria uma resposta daqueles que souberem: os mandatos estão em vigor ou não mais? Mandatos culturais, sociais, né? Social e espiritual. Sim? É importante a gente parar para refletir sobre isso, né? É de suma importância porque os mandatos são a cosmovisão cristã.
Entende? Como eu vejo os mandatos culturais, é assim que eu pratico na minha vida. Entende? E eu queria deixar claro que todos nós vamos trabalhar os mandatos de maneiras separadas, mas não quer dizer que eles são separados. Um, né, influencia no outro. Da forma que eu vejo o mandato espiritual, é a forma que eu vou me relacionar com o mandato cultural. E da forma que eu vejo o mandato espiritual, é a forma que eu vou lidar com o social, tá? Então eu queria deixar claro, nós vamos trabalhar de maneira separada, mas não são separados, beleza? Eu queria trazer uma frase do Bavinck, né? Ele fala assim: a revelação da criação permanece. Então meio que já responde, certo? A base da revelação da graça, a ordem criacional não é anulada, mas redimida em Cristo. Entende? O que o Bavinck está trazendo aqui? Deus ele dá uma ordem antes da queda, certo? Os mandatos são antes da queda. A queda acontece no capítulo 3. Isso não é anulado por conta da queda. A ordem continua. Mas isso só é possível através de Cristo. Entende? Eu só consigo olhar e realizar esses mandatos da forma correta em Cristo. Não tem como o homem natural, né, realizar nenhum tipo de mandato da forma correta por ele mesmo. Ele não vai conseguir. Entende? Ele não vai conseguir. Se ele for tentar. E eu vou trazer isso para vocês verem que é uma grande verdade. O homem, o mundo, não consegue realizar os mandatos. Por mais que os mandatos, eles crendo ou não, eles trabalham cooperando com os mandatos, mas de uma forma distorcida, de uma forma totalmente errada. Tá bom? Então, os mandatos criacionais são a tarefa e a responsabilidade concedida pelo próprio Deus à humanidade no Éden, certo? Anteriores ao pecado, como foi falado, que revelam tanto a identidade do homem como o imago dele, quanto a sua vocação no mundo. Meus irmãos, eu faço uma pergunta para vocês agora. Somos vocacionados a cumprir os mandatos? Ou vocês acham que vocação se trata no âmbito eclesiástico, igreja? Qual a opinião de vocês sobre vocação? Vocação é chamado? Isso, vocação chamada. Somos chamados a essa vocação somente na esfera eclesiástica, questão da igreja, ou somos vocacionados, como vimos aqui, a humanidade é vocacionada a realizar mandatos. Entende que vai muito além dessa visão que eu tenho, e eu vou abordar isso depois, mas de uma reverência no último mandato, mandato espiritual, que seja um dia na semana. Eu sou vocacionado, todos nós somos vocacionados a assumir nosso posto, a cumprir os mandatos na esfera cultural, espiritual, social, tá? Então todos nós, nenhum escapa desse mandato. Então somos vocacionados a trabalhar no mundo, somos vocacionados a procriar também no mundo e somos vocacionados a obedecer no mundo, tá? Mas deixando claro aqui que o mandato, e eu queria trazer para vocês, cultural, mandato cultural. Perguntar para vocês, mandato cultural ele trabalha o quê? O que vocês acham que o mandato cultural ele trabalha? O que envolve o mandato cultural? O que está ali acoplado nesse mandato? Porque eu falo mandato cultural, tá? Mas eu tenho que entender o que o mandato cultural ele trabalha, o que ele exige e como eu sou vocacionado a trabalhar nessa esfera. A criação? A criação? Governar a criação? A criação sim, todos os 3 mandatos ele vai envolver a criação. Mas deixando aqui a questão do mandato cultural. Mandato cultural, alguém sabe? Seria relacionado ao trabalho? Isso, também. Cultivar e governar? Trabalho, né? Tá. Ciência. O que mais?
Quem sabe? Tecnologias, artes, né? Desenvolvimento humano, cuidado da criação, isso tudo está no mandato cultural. Tá bom? Então eu tenho que entender que o mandato cultural, quando eu olhar o mandato cultural, não somente nesse só se retenha isso, mas é aquilo que traz, né? O mandato cultural, trabalho, arte, ciências, tecnologia, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que, beleza, eu sei que o mandato cultural ele envolve isso, trabalho, ciência, artes e vamos falar a questão do cuidado da criação, mas de maneira prática, como podemos trabalhar, ser vocacionados, né, a exercer esse papel de maneira ativa nesse mandato, no trabalho. Como que eu olho para o trabalho, sabendo que é uma ordenança de Deus e hoje agora redimida em Cristo, como que eu olho para o trabalho, para o mandato cultural e o nosso trabalho, e eu falo assim, agora eu sou vocacionado por Cristo a exercer esse mandato, e como que eu devo fazer isso, de que forma eu devo fazer isso na esfera do trabalho? Alguém sabe como que a gente resolve? Irmãos, é necessário, por isso que eu falo para vocês, é muito importante a gente entender a cosmovisão cristã, principalmente nesses mandatos aí, sabe? Porque o mandato cultural no trabalho, ele não tem um dualismo, que muitas vezes a gente olha e fala assim, não, eu sou crente, é aquilo que eu trabalhei com você, eu sou crente no domingo, mas na semana eu não exerço essa função, eu não sou vocacionado, eu não sou crente, eu não sou cristão. Exatamente. Eu tenho que olhar que o sacro, né, e o secular não tem divisão, não tem separação, porque eu sou crente, eu sou cristão. E agora, redimido em Cristo, eu olho para o trabalho e falo assim, o trabalho deve ser santificado, porque Deus, né, ordenou que eu fizesse da maneira mais santa possível. Entende? Os puritanos, eles nunca olhavam o trabalho de uma forma como muitas vezes a gente olha, maçante, cansativo. Eles olhavam porque eles sabiam que era um mandato de Deus, era uma ordem de Deus, deveriam trabalhar e olhar como santo, um trabalho santo. Porque muitas vezes a gente fala trabalho santo e a gente confunde. Por isso que eu falo que nossa visão muitas vezes está muito distorcida daquilo que realmente Deus exige que cada um, né, façamos na semana. Exemplo, o trabalho. Às vezes a gente fala assim, não, eu trabalho, mas quantos de vocês já ouviram questão do trabalho e falam assim, não, mas o trabalho eu estou fazendo, você está no trabalho lá, quantos de vocês já ouviram os amigos de vocês falar, para quem tá bom? Estou fazendo aqui, para quem tá bom, faz, não é assim? Para Deus não, entende? Para Deus não, Ele quer o melhor, porque Ele fez, né? Ele criou, Ele ordenou, e Ele exige que a sua criatura, a qual foi, eu comentei com o Bruno, é a coroa. Nós somos a coroa da criação, não estou falando que somos iguais a Deus, muito longe disso, né? Mas se você olhar, Deus ele cria todos os animais, como a gente viu aí, mas Ele coloca um único animal e semelhança dele, nós. E o único gestor que Ele colocou para cuidar da criação foi a criatura, o homem, né? Ele colocou como gestor da criação dele. Mas entendam que é uma ordem dele, tem que ser o trabalho tem que ser santo. Por quê? Porque é a representação daquilo que eu sou, né? No domingo, aquilo que eu sou, como eu confesso que eu sou cristão. Na área da ciência também, na área da arte também. A grande questão é a motivação. Irmãos, quando eu falo para vocês que o mundo, eles fazem, mas fazem de maneira distorcida. Eles trabalham, eles sabem que tem que trabalhar. Tem cientistas fantásticos, tem artistas que fantásticos também. Mas qual é a motivação deles? Eles são cientistas porque eles creem que a criação é uma criação divina. A criação divina que eu falo assim, que foi um Deus divino que criou ela, e ela
deve ser refeita, né? Ela deve ser recriada, e ele como cientista, ele deve estudar para que ela se desenvolva da melhor forma possível para o bem dela, porque Deus criou ela boa, né? E o pecado corrompeu. Quando ele faz a arte para expressar quem Deus é, a sua sabedoria, o seu poder, né? O maior artista que já houve, né? E que tem é o próprio Deus. Ele usa a arte para expressar a motivação dele, é o próprio Criador. Quando ele fala da questão da tecnologia, quem de nós nunca ouviu que a tecnologia pode ser um bem, mas pode ser um grande mal? Entende? Ele cria os conteúdos lá para glorificar Deus, ou ele cria o conteúdo para se promover, ou cria o conteúdo para divulgar qualquer coisa que seja, entende? Entendam só, o mundo, eles realizam o mandato, mas de forma totalmente distorcida. Questão da vocação, questão dos chamados, e agora devemos realizar o mandato cultural de uma forma santificada, mudando a nossa cosmovisão, olhando e vendo que Deus exigiu, Ele exige que façamos, né, e administramos e realizamos de uma forma santa. Necessitamos disso, precisamos. Não tem como um crente olhar para o trabalho e falar assim: meu Deus do céu, acabou, né? Chegar lá, começar a trabalhar e fazer seu pior, enrolar, roubar o patrão. Por quê? Tá 10 minutos, tá acabando o tempo, vou descansar aqui, o patrão que resolva depois. Irmãos, somos crentes, o trabalho deve ser o nosso campo fértil, entende? De evidenciar. A ciência é o nosso campo fértil de estudar e evidenciar. A arte é um campo fértil e devemos evidenciar também. Tecnologia é a mesma coisa, evidenciar quem somos em Cristo. É a melhor forma de glorificar o nome do Senhor. O mandato cultural ele envolve tudo isso. Mas a questão é como eu tenho realizado tudo isso. Como eu tenho me envolvido com o trabalho, como é que eu tenho me envolvido com a arte, como eu tenho me envolvido com a tecnologia, qual é a minha motivação. É algo que precisamos estudar, precisamos parar e pensar. Como eu tenho me envolvido com o mandato cultural. E aqui está claro, está tranquilo? Eu queria chamar os irmãos, dê uma olhada em Gênesis capítulo 1. Diga. Estou pensando, É interessante essa reestruturação, né, da dignidade do trabalho que você traz, que quando a gente tenta definir trabalho, o que é trabalho? A gente já tem uma visão um pouco marxista do próprio conceito de trabalho, né, que é essa ideia de sair de casa para servir um opressor. Mas a ideia bíblica de trabalho, o professor diz nada de CLT, não é nada de alguém mandando o outro, mas a ideia é você manusear a criação para a glória de Deus. Então, por exemplo, uma mãe que cuida do seu filho, ela está trabalhando, né? Cuidando da sua casa, não é um trabalho vinculado com alguém necessariamente, mas é um trabalho em que ela está de alguma maneira manuseando a criação para o bem do próximo e para a glória de Deus. Sim. Por que isso é importante considerar? Porque a própria palavra trabalho, ela deriva de um termo latino, se eu não estou enganado, acho que é tripalium, que era um pedaço de madeira que o escravo, na Idade Média isso, o escravo era colocado lá para ser maltratado, açoitado. Então veja, atribuiu-se a essa vocação criacional, depois eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso, mas a questão da vocação, atribui-se a essa vocação criacional algo semelhante à tortura, né? Que a Igreja Católica inclusive fomentou essa ideia, trazendo a ideia de que o trabalho por si só já era uma pena da queda de Adão, né? Porque leia um texto lá de que Deus torna o trabalho penoso, difícil para o homem, então isso, né, carregou-se no decorrer da história, especialmente na Idade Média, criando essa ideia moderna de que o trabalho é sinônimo de sofrimento e sinônimo de castigo, de pena, né? Aí tem outras filosofias que se envolvem tudo isso. A gente
não posso dizer, a gente é envenenado por essas maneiras de enxergar o trabalho, por isso que é importante voltar para Gênesis e perceber que o trabalho em si, ele vem antes da queda, na verdade é uma bênção, né? Deus os abençoou e disse, né? É uma bênção, na verdade, e é tratado no Novo Testamento também como uma maneira de servir a Deus, de glorificar a Deus e de servir ao próximo, para a gente poder lidar com os nossos dilemas no trabalho, né? Porque ninguém gosta aqui de acordar às 5, 6 horas da manhã ou até antes para ir lá trabalhar, mas a gente perceber que na verdade é uma maneira de servir a Deus, de glorificar a Deus, de honrar a Deus nessas áreas todas, né? A gente não pode atribuir a isso como se fosse algo ruim, ter a visão ruim do trabalho, porque na verdade ele é uma coisa boa. A própria palavra diz que o trabalho dignifica o homem, né? A Bíblia não diz isso não, mas é verdade, não. Pelo menos eu não conheço o versículo, mas é verdade. Mas é verdade. Você está certo. Tá certo, mas tá errado. Eu não conheço esse versículo, mas tá certo. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Depois eu pedi o Bruno que leia esse, o Bruno Souza. Eu pedi a Marina que leia Gênesis capítulo 2, versículo 15, por gentileza. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres que rastejam pela terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Interessante a gente olhar para esses dois versículos, né? Isso traz a ideia de quê? De refletir o quê? A imagem do próprio Deus, né, no cultivo. A imagem do próprio Deus no cultivo. É interessante a gente olhar também, né, no progresso da mordomia do mundo criado. Irmãos, quando eu falo que somos gestores, né, da criação, porque somos gestores da criação. O cristão, ele tem um dever de cuidar da criação. E algo muito interessante a gente parar para pensar, e eu trago para os dias de hoje, para você ver que as coisas estão tão distorcidas, que as pessoas já não têm um padrão, principalmente nesse cultivo. Irmãos, cultivar é cuidar também, certo? Cuidar da criatura, da criação de maneira geral, dos animais, cuidar da criação de maneira geral, certo? Mas hoje em dia vocês têm observado uma crescente aí de quê? Pai de pets, não é? Para você ver que as coisas estão tão... Irmãos, eu não estou aqui falando que devemos maltratar os animais, mas não devemos colocar eles no pé de igualdade, entende? As coisas estão distorcidas. O cuidado agora... entenda só, quando eu falo de mordomia, né, do mundo criado, Deus, ele criou o mundo para quê? Para que o mundo nos servisse, sim ou não? The King the Power. Sim ou não? Não foi isso? Ele criou o mundo para que o mundo nos servisse. Isso deveríamos cultivar também no mundo, certo? Mas entenda só que agora as coisas inverteram. As coisas inverteram. Agora o homem que foi designado a cultivar a criatura idolatra a criatura. Coloca no pé de igualdade o qual nem Deus colocou. Entende? É algo muito sério, precisamos voltar. E mais uma vez, deixando muito claro, não estou falando que devemos maltratar os animais, devemos judiar, né, dos animais, mas eles são animais. Eles são animais. Devem ser cuidados, mas jamais colocados no lugar do homem ou de uma mulher. Tem pessoas que substituem filhos por animais. Tem pessoas que preferem os animais que marido. Eu já ouvi uma frase assim: é melhor um cachorro do que um homem. E aí, a que nível chegamos? Por quê? Porque eu não entendi que o meu dever é cultivar, que o meu dever é cuidar, mas nunca idolatrar. O homem não foi chamado, o homem não foi criado para idolatrar nem sequer a criação e nem sequer a criatura. O homem foi criado para cultivar, para
para cuidar, para zelar dos animais, né? Das florestas, de tudo que há. Hoje em dia tem pessoas que inverteram tantas coisas que olha para a árvore e fala com a árvore, dá abracinho em árvore, e aí? Que nível chegamos de idolatria? Por quê? Porque o mandato cultural de cultivar distorceu. Se eu não entender aquilo que Deus pede que eu faça, eu não entendo, eu vou sair dos trilhos. Um trem, para ele andar alinhado, ele precisa estar no trilho. Se ele estiver fora do trilho, consequentemente haverá um acidente. Ele não vai andar muito bem. Ou ele para, ou ele não anda. Ou se anda, o risco de ter um acidente é muito grande. Então eu devo entender que o mandato cultural de zelar, cuidar, né, está envolvido a somente isso, cultivar e zelar pela criação, pelas criaturas que nela há. Mas jamais idolatrar. Até aqui tem alguma dúvida? Está tranquilo? Posso dar uma pergunta? Minha pergunta é a seguinte. E aí, ouçam bem para vocês ajudarem com a resposta. Primeira coisa, a gente já está estudando esses mandatos como mandatos. E a minha primeira pergunta é: como a gente pode dizer que cuidar da criação, casar e ter filhos e adorar a Deus são ordens a partir do texto? Isso aqui é um imperativo, uma ordem? Essas três, a gente já está chamando de mandato, né? É uma ordem ou é uma bênção, que é uma diferença, né? Há uma diferença entre Deus abençoar o homem para ele poder executar essas funções e entender o texto como uma ordem. Vocês têm que fazer isso. Se for uma ordem, por que a gente prefere a palavra mandato ao invés de mandado? Porque mandato é diferente de mandado. São coisas distintas. Poderia dar a definição de cada um, mandato e mandato? O mandato é uma espécie, a palavra mandato traz mais a ideia de, como é que a gente chama aquela lei? Uma procuração. Entendeu? É quase uma procuração. E o mandato seria uma ordem, né? O mandato é pelo tempo, né? O mandato é... Por que eu faço essa pergunta? Pra vocês refletirem. Se a gente presume aqui, ó, por exemplo, versículo 28, e Deus abençoe e disse, aí tá no imperativo, né? Frutifiquem, multipliquem e encham a terra e sustentai. Então quer dizer, nós como aliancistas, né, a maioria dos aliancistas vê como uma ordem. Então significa que ter filhos aqui é o quê? É uma ordem. Como é que a gente faz, por exemplo, com um eunuco? Ou com um casal que não consegue ter filhos? Eles não conseguem cumprir essa ordem, então eles não estão obedecendo a Deus? A questão assim, eu não acredito, eu não vejo dessa forma. Ou trabalho, que seja. Eu acredito Uma pessoa que eles não são consegue trabalhar, né, é deficiente. Eles são limitados, né? E Deus não sabe as limitações dele nesse aspecto, né? Não posso exigir de uma pessoa que não pode ter filhos, que ela tenha filhos, né? E a questão, Genebra, que eu, na minha visão, questão de mandato é uma ordem. Eu olhando para que o pecado ainda reine, e eu não tá, né? Basicamente, eu não sou uma pessoa santificada plenamente, eu vou lutar com esse desejo. Eu, por mais que eu seja redimido, a imagem e semelhança de Cristo, agora, entendendo tudo isso aqui, eu vou, em certo momento, eu vou ter dificuldade com esse mandato, essas ordens de Deus, entende? Porque o pecado ainda reina, não da forma que ele reinava, porque agora quem reina da sua forma plena é o próprio Cristo, mas ele ainda está entranhado aqui, relutando com essas ordens, né? É assim que eu vejo. Não sei se seria isso. O que vocês acham? Um casal que não quer ter filhos, por exemplo, ou quer
controle de natalidade, né? Quero ter filhos a partir dos 30. E um casal que tem, mas escolhe, eu quero só um. Então, são várias discussões que a gente, a partir dessa iniciativa de entender o texto como uma ordem, se for uma ordem, a Igreja Católica está certa em ser contra os preservativos, por exemplo, porque eles entendem como mandato. Eu acredito que sim, porque Deus não perguntou se o homem queria ou não. Entende? Os puritanos caminham nessa direção também. Deus nunca perguntou se você queria ter filhos ou não, se era agradável ou não, se sua condição dava ou não. Porque se eu pensar dessa forma, né, sou como incredulidade, porque eu vou ter filhos só se eu tiver condições. Mas espera aí, quando eu falo questão até para vocês verem como essas coisas estão tão distorcidas. Pessoas que falam que não querem ter filhos gastam horrores com pet. Mas pensava falar assim na vigília. Então, por exemplo, ele falou, né, as pessoas que não querem por opção, mas, por exemplo, um homem que não pode ter filhos ou uma mulher que é infértil, né? Ela é estéril. Isso seria visto como, vamos supor, um castigo ou algo assim do tipo de Deus para essa pessoa ou não? Já que é uma ordem de Deus. E a mulher nasce estéril e não pode ter filhos. Mas se a gente olhar, como eu falei, exemplo, tem limitações físicas, sim? Não, eu sei, mas eu falo assim, no sentido, porque se a gente sabe que se o homem ou a mulher nasceu estéril e o homem também nasceu infértil, isso foi Deus que fez ele daquela forma. Então, tipo assim, já que é uma ordem de Deus ter filhos, aquilo de alguma forma pode ser visto como uma punição de Deus para a pessoa ou não? Eu, na minha visão, acredito não, porque nas escrituras, quantos relatos tem nas escrituras de mulheres que não tinham possibilidade nenhuma de ter filhos, e Deus concedeu a oportunidade, abriu a madre, as escrituras muito claras dele abrir a madre e aquela pessoa ter filhos, entende? Eu acredito que não é uma punição, né? Ele tem os seus mistérios, ele sabe os motivos, a qual não cabe o homem saber. E ele pode fazer de uma mulher que não tenha possibilidade nenhuma, de fazer que tenha, e tá tudo certo. Né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Mas o que você deixou? Então, eu queria falar, responder isso daí que você está falando. Eu não vi a resposta dessa pergunta. Isso aqui é uma ordem ou não é? Então, eu acredito que é uma ordem, mas assim, você falou, uma pessoa que é deficiente não pode trabalhar, uma pessoa que é infértil não consegue ter filho. Eu acho que Deus vai nos cobrar aquilo que a gente consegue, a proporcionalidade que Ele nos deu. Deus não vai cobrar uma pessoa de ter filho se ela não pode ter filho. Deus não vai cobrar dele no trabalho se ele não tem capacidade de trabalhar. Mas alguma capacidade Deus deu para ele, é isso que ele vai ser cobrado. E é isso que eu acredito. Mais alguém quer falar? Quer falar? Mas o que isso conclui? É ordem ou não é? É uma ordem. Tá, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que mandato e não mandado? Porque é passageiro. Tipo, eu acredito que quando Jesus Cristo vier, nós estivermos santificados, nós vamos reinar junto com Ele, né? E é mandato porque, que nem o Marcelo falou, é um tempo. Não é para sempre, né? Eu acho que a palavra mandato foi muito bem escolhida aí, na minha opinião. Porque ela realmente se enquadra com ordens que transmitem ideais. Entendeu? E não necessariamente uma obrigatoriedade absoluta. Né? Como se fosse uma ordem incondicional em qualquer situação. Como se todo mundo tivesse que ter filho, como se todo mundo tivesse que trabalhar. Entende? Então o mandato, como se trata de uma ideia mais procuracional, diz respeito à vocação humana. Esse é o ideal, porque sem esses 3 mandatos, estava conversando com o Kel. Se a humanidade não exercesse esses 3 mandatos, a humanidade não chegaria, por exemplo, onde chegou. Não é verdade? Imagina, se o homem não trabalhasse, não gerasse filhos e não descansasse. Trabalho. O homem não ia chegar aqui. Está dizendo então que aqui, esses 3 mandatos são como se Deus tivesse colocado 3 almas. Isso, 3 ideais para a humanidade em geral. Trabalhar, produzir, desenvolver cultura, casar e ter filhos,
né, e descansar e adorar a Deus. Esse é o ideal de Deus para a humanidade. Obviamente, e especialmente, na verdade, por conta da queda, houve ruídos para o cumprimento desses mandatos, que são essas procurações vocacionais, vamos assim dizer. Não são mandatos no sentido de mandamento. Você lê os 10 mandamentos, são mandamentos. Ali são ordens. Mas mandatos são essas procurações vocacionais. Porque esses mandatos foram dados antes do pecado entrar. Então, quando o pecado entrou, ele distorceu o ideal que era. Exatamente. E agora a questão, tá tudo certo? Tudo certo. E a questão do mandato social, o que na visão de vocês envolve? Irmãos, isso é só introdução ainda. Tá? Vamos entrar. Social, o que vocês veem? O que envolve o mandato social? A gente passeou agora no mandato social. Casar, ter filhos, Sim. viver em Comunhão. Casamento, filhos, organização da sociedade e relações humanas. O homem foi feito para se relacionar, né, uns com os outros. O homem foi feito para ter filhos. O homem foi feito para ter sua esposa. Certo? Amém. Esse é o mandato social. E agora eu convido o Natan. Natan, abre aí em Gênesis, capítulo 2, versículo do 18 ao 24. 18 ao 24. Isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei ele uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. Irmãos, Acho que continua aqui, né, meu irmão? Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. é interessante a gente olhar que a estrutura da convivência humana. Perdão, acho que eu terminei. Ele vai até. Por isso, deixar o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí, ó, esse versículo, na minha opinião, ele quebra qualquer ideia feminista e ele quebra qualquer ideia machista. Esse versículo, na minha opinião, ele quebra qualquer possibilidade de machismo e ele quebra qualquer possibilidade de feminismo aí. É interessante a gente olhar que esse mandato social é tão importante que isso seja muito claro para os pais, para aqueles que são casados, para aqueles que vão casar ainda. Por quê? Porque, como eu falei, a estrutura da convivência humana está aí. A estrutura da ordem também está aí. E a justiça e o amor ao próximo está aí. Meus irmãos, quantas vezes a gente tem olhado que a questão do casamento tem sido algo que está sendo cada vez mais banalizado. Homens não querem mais compromisso com a esposa. Por quê? Porque agora preza a liberdade, né? Eu não quero compromisso, eu não quero ter o cuidado de ficar com a minha esposa. Mas, irmãos, é algo tão sério, mas tão sério, porque se você olhar, hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela preza por ser servida. Para você ver que isso está investido, tá? O mandato social também está investido. Hoje a mulher, ela quer ser servida, e o homem também. O homem, quando olha para uma esposa, quando casa ali no auge
da mocidade, a esposa está linda, o marido se cuida, se preza, mas esquece que, com o passar dos anos, a tendência é do corpo ir se desfalecendo, tudo vai acabando, certo? E para você ver que o homem, ele quer estar casado, ele olha para o mandato social, e eu falo até no nosso meio, tá? Até no nosso meio. E fala, não, é bom que eu esteja casado, é bom que eu cumpra esse mandato, mas quando a esposa está debilitada e a velhice chega, esse olhar de me servir, e eu falo em todas as esferas aí, né? Que os irmãos que são casados sabem, né? Eu preciso entrar em detalhes. Mas eu falo, quando o interesse vai acabando, vai perdendo a responsabilidade de manter o matrimônio. Homens, quando casam, olham e está tudo certo, mas se vê uma esposa, uma mulher mais bonita, logo pensa em trocar. Por quê? Porque não tem padrões absolutos. Os padrões estão corrompidos, porque eu não tenho a ideia do que é um mandato a qual Deus instituiu que o homem tivesse uma mulher e que o homem amasse e que ela fosse uma só carne. Entende? As coisas estão dissociadas. Hoje em dia, filhos não querem se comprometer mais com pais, não querem se comprometer mais com a educação dos filhos, porque é pesado, cansativo, é penoso, não dá, não me ouve, não vai. Mas ele esquece que o representante da casa dele é ele, e não tem essa de filho querer. O filho são instituídos para pais, para que entregamos ao próprio Deus, santificados. Essa é a ideia de filhos. O filho não é meu, o filho não é de vocês, o filho é do próprio Criador, toda a criação é dele, e ele revoga ela de uma maneira santa. Por que o mandato social eu tenho que entender? Se eu sou vocacionado a cumprir o mandato e a exercer com excelência, eu devo amar minha esposa, por mais que muitas vezes seja difícil. O casamento não é fácil, e não tem casamento fácil, irmão. O marido deve amar e a esposa deve ser submissa ao marido em amor também, e ganhar seu marido em silêncio, com amor. Entender que é uma só carne. exatamente, o amor só deriva assim, né? Tô falando que minha mulher não me ama, mas deriva da nossa parte, né? É verdade, é verdade. A ordem é essa. A ordem é essa. Ame, né? Ame sua esposa. Isso, e não quer dizer que a esposa não ame o seu marido quando ela é submissa. Não quer dizer que a esposa não ame o seu marido quando ela instrui o seu marido. Não quer dizer que a esposa queira, né, inverter os papéis quando ela realmente dá um conselho ao marido. Pelo contrário, ela está demonstrando amor. É porque o meu padrão já está corrompido, a minha cosmovisão, a minha forma de enxergar está totalmente defasada. Eu não vejo mais sentido para isso. Eu não vejo sentido de ensinar meus filhos. Eu não vejo sentido de amar minha esposa. Entende como é que o mundo está? O mundo ele prega que não existe padrões absolutos, a qual a própria Escritura exige esses padrões. O mandato social ele envolve tudo isso e ele exige tudo isso. E devemos nos reconfigurar, se assim eu posso dizer, né? A minha forma de enxergar o mandato social, a questão matrimonial, a questão dos filhos, né? A questão de me envolver com o próximo, porque é tão difícil, meus irmãos, se envolver com o próximo. Por quê? Porque eu tenho essa ideia de ser servido. Eu não quero servir, eu quero ser servido. Se o meu irmão ele pode me servir bem, se ele não pode me servir, já é descartado. Eu quero ser servido, eu não quero nunca servir. Porque as igrejas hoje em dia existem, e eu vou trazer agora para a nossa realidade, porque existe uma demanda tão grande da seara e porque existe tão poucos trabalhadores. Por quê? Porque eu quero ser servido, eu jamais não quero servir. Muito cansativo. Não dá. Servir o próximo, não. Enquanto está me servindo, está tudo certo. E eu trouxe o exemplo, a questão da esposa e o marido da mesma forma. Muitas esposas também fazem inverso, trocam seus maridos por outros homens, né? E ao qual buscam felicidade, ao qual nunca vão encontrar. Por quê? Porque não encontraram o sentido real da existência delas. Não encontraram o sentido real do matrimônio, que é se santificar progressivamente também. O casamento é um meio de santificação conjugal, né, familiar, que envolve também os próximos, envolve vizinhos, envolve filhos, entende?
é muito mais ampla do que só colocar aqui família, próximo. É muito mais, é muito mais. Eu tenho que realmente voltar a entender qual é a ordem do próprio Cristo, do próprio Deus, né? Está trazendo a questão do mandato social. Ele deixa muito claro que se torne um só carne. Um só carne. Irmãos, porque existe tantos crentes que os filhos hoje em dia não são crentes. Aqui, ó, você está falando que eu tenho poder. Não, você não tem o poder de convencer o coração do seu filho, mas você tem o dever e a obrigação de ensinar os caminhos que deve andar. Mas hoje o pai já não quer ensinar mais os filhos. O pai não quer se envolver mais no mandato social. Entende? Não dá. Então é necessário que eu volte para lá, para começar a olhar para minha família, para minha esposa, olhar para os meus amigos, olhar para a igreja, olhar para a sociedade, olhar para o meu patrão, que envolve o mandato lá, o primeiro mandato cultural, e falar, espera aí, eu não estou aqui no meu trabalho para ser servido, eu estou aqui para servir o próximo, seu patrão é o próximo, né? As pessoas são próximos. Entende como é que é? Eu tenho que olhar e falar assim, eu sou vocacionado, Deus me chamou para exercer essa vocação, e eu devo exercer. É um mandato, é uma ordem. Eu não tenho como escapar disso. E o crente, um cristão, ele tem que entender, e além de entender, ele deve praticar. Irmãos, nenhum desses dois mandatos são penosos quando a gente entende o real significado deles. Quando a gente volta e vê que o próprio Deus cria, e cria tudo, né, perfeito, bom, e Ele nos chama agora para que a gente volte a nossa cosmovisão de uma maneira correta, eu começo a olhar para o matrimônio de uma maneira que outro tempo eu não olhava. Olho para os meus filhos de uma maneira que outras vezes eu não olho. Eu não estou falando que você vai ser, que o seu casamento vai ser bom não, tá? 100%. Vai ter hora que você vai ter conflito. Mas a questão do erro não envolve o que eu faço depois. Eu me arrependo daquilo que eu errei, daquilo que eu fiz. Entende? E eu volto ao meu padrão, eu volto a lembrar daquilo que Deus ordena para mim, que eu ame minha esposa, que eu seja uma só carne com ela, que eu ame meus filhos, que eu ensine meus filhos, que eu me relacione com o próximo. E eu estou falando próximo a sua esposa, seus filhos também, que eu me relacione com o próximo de uma maneira que eu não olhe que eu queira ser servido, mas que eu sirva a ele. Que eu sirva. Entenda só que eu sou o Criador, sou Deus. Ele poderia ser muito bem um Deus que ele servisse. Não, que ele fosse servido e estava tudo certo. Ele poderia exigir de qualquer um de vocês e falasse, eu quero que vocês me sirvam. E está tudo certo. Eu não quero um lar. Eu não quero... Vou falar o português, eu não quero um pio. Beleza? Está tudo certo com isso. Mas ele prefere descer. Ele enfrenta os flagelos. Ele é imputado uma culpa qual ele não tem, e a culpa era minha e de vocês. É sobre os ombros dele, como o Nathan trouxe hoje no devocional. Ele é esbofeteado e o rosto dele, que é santo, foi cuspido. Entende? Para quê? Para servir. Irmãos, não tem como eu viver uma vida cristã se eu não aprender a servir de maneira santa. Santa. Por quê? Porque, beleza, eu vou servir. Irmão, entendeu? Eu não estou falando de servir por servir. Eu estou falando de servir e voltando ao padrão inicial. Porque quando eu falo de servir, porque muitas vezes a gente cai no erro, eu vou servir, mas eu quero algo em troca. Eu vou servir, mas eu vou esperar algo em troca. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele poderia, né? E ele preferiu servir. E esse é uma ordem, devemos servir sem esperar. Somente porque é uma ordem dele, de um Deus santo que criou tudo santo. Está tudo certo aqui? Então, olhando aqui a função... Difícil pra mim entender essa parte, como a gente deve agir, porque o mundo hoje está muito corrupto. Quando a gente serve o nosso irmão hoje está pedindo uma coisa que não agradaria a Deus, né? Por exemplo, vou dizer assim, uma pessoa que trabalha com RH, por exemplo. Ela tem que demitir uma pessoa só porque uma mulher falou que vai engravidar e o patrão paga pra ela. Demite fulana porque fulana falou que quer engravidar e não quero ficar pagando por fulana. Aí ela
Você vai ter que falar, tá bom, é meu trabalho, eu preciso fazer. Entendeu? E aí, como ela pode. Isso parece não é correto com o que Deus pede pra gente, né? A gente teria que ser justo, teria que ser. Mas o patrão tá pedindo, né? Consegue entender? Marina, essa é uma situação delicada, mas é uma coisa que eu até falei com aquela, conversando com ela, eu falei, eu particularmente hoje, eu só mantenho um emprego se não ferir os princípios de Deus. Tudo que fere os princípios de Deus não me serve. Entende? Tudo mas eu preciso. Tá. Mas se eu acreditar que eu vou ter medo de sair do emprego, ser mandado embora, né? Para não compartilhar de um pedido que fira os princípios de Deus, eu estou sendo incrédulo. Porque se eu falar, eu não vou fazer porque, cara, eu sei a ordem de Deus e isso é errado. Eu estou falando errado. Vou fazer tal coisa, vai ferir os princípios de Deus. E eu faço, eu estou sendo conivente com o pecado. Estou sendo conivente com o erro. Meu posicionamento é o quê? Se o meu patrão peça que eu minta, só porque ele pede que eu minta, eu devo fazer porque ele é meu patrão e eu devo fazer. Quem é maior? O meu patrão ou Deus? Entende? É Deus. Se o meu patrão peça que eu minta, eu falo, irmão, eu não vou mentir. Se você quiser me mandar embora, tá tudo certo, tá tudo ok. Vida que segue, Deus na frente, acabou. E aí eu tenho que acreditar e eu tenho que confiar que Deus vai suprir e eu vou encontrar um emprego que eu não fira os princípios de Deus. E se vier de novo, tá tudo certo, procura. O problema hoje em dia, Marina, que eu acredito também que a vasta maioria são coniventes. Por isso que eu falei para você que não dá para me ser um cristão no domingo e na semana eu não me lembrar dos mandatos. Não me lembrar das ordens ao qual o próprio Deus fala, as escrituras são muito claras, a qual são pregadas todo dia. Hoje em dia o mundo está tão caótico porque os vocacionados não assumem suas posições de vocação. Entende? É por isso que o mundo está tão relativizado, porque os próprios crentes não têm mais padrões absolutos, questões de matrimônio, questão de dignidade, vindo das escrituras. É por isso que está tão banalizadas as coisas. E cada vez, meus irmãos, se eu não entender que eu devo voltar, reconfigurar minha cosmovisão, cosmovisão é a forma que eu enxergo, né? O Ernest Maia, ele fala que as lentes dos óculos a qual eu enxergo o mundo, se a minha cosmovisão está ajustada com a cosmovisão que está nas escrituras, as coisas são totalmente diferentes. A forma que eu guio a minha esposa vai ser diferente. A forma que eu me relaciono com os pets vai ser diferente. A forma que eu me relaciono com o próximo vai ser totalmente diferente. A forma que eu me relaciono no meu trabalho, na igreja, vai ser totalmente diferente. Porque a minha cosmovisão foi reajustada agora no padrão, a qual é absoluto e a qual é correto. E que não tem variação nela. Entende? As escrituras não têm variações. Entende? Ou não tem dualismo. Não tem duas verdades a qual eu devo seguir. É uma verdade só e acabou, está tudo certo. Está tudo certo também agora? Aqui? Eu queria contribuir um pouquinho, posso? Pode. Em relação ao que você estava falando dos nossos relacionamentos, né? Acho que o que a gente muito escuta, o que eu era mudado antes de começar a estudar aqui com vocês, era na reciprocidade, né? A gente vai muito na reciprocidade, vou fazer se o fulano fizer também. Mas não é isso que a Bíblia nos pede, né? Ela pede pra gente fazer, independente se fulano faz ou não. E eu levava isso muito também no meu casamento com a Ana Paula. De reciprocidade. Se ela fizer, eu faço. Mas não foi isso, Deus mandou a gente amar. Se ela vai me amar de volta, aí o problema é ela com Deus. Entendeu? Muito bom. Então, eu tenho mudado o meu pensamento com isso hoje em dia. Isso, Vini, isso é mudar a sua visão, como você enxergar o que agora está enxergando. Louvado seja Deus por isso, entende? Louvado seja Deus pelo trabalho de Deus na sua vida e reajustando o teu padrão agora, como as escrituras exigem que façamos. Louvado seja Deus por isso, é muito bom. Foi bom, né? A Maria citou essa relação de trabalho.
E ela citou um exemplo que envolvia uma questão pecaminosa. O patrão exigir que você minta, que você faça uma coisa errada. As relações de trabalho hoje são diferentes das relações de trabalho do mundo antigo. Né? Hoje, você bem citou, a gente não gostou do patrão, o que a gente faz? Tchau. Vou para outro trabalho, né? Então, hoje, depois da Revolução Industrial, isso ficou bem diferente. Mas na época, especialmente quando Pedro e Paulo escrevem as suas cartas para o trato das relações de trabalho, as relações trabalhistas elas eram, inclusive, semelhantes à escravatura mesmo. Né? Então, por isso que Pedro fala assim, ó, vocês devem ser submissos aos vossos patrões, mesmo que eles sejam maus, mesmo que eles esbofeteiem vocês. A palavra toda da língua, no grego, é deve bater e não tratar vocês fisicamente mesmo. Entendeu? Então ali, o servo, né, doulos ali, a palavra, não tinha opção de mudar de trabalho. Ele era um pertence do Senhor. Sem direito. Sem direito nenhum. Então é claro que essas questões éticas, a nossa obediência a Deus deve estar acima de qualquer coisa. Né? Então eles deveriam pagar o preço da desobediência a uma autoridade terrena em função, como o Pedro diz, cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. Né? Então a relação trabalhista daquela época não dava essa liberdade de a gente poder escolher fugir daquilo. Você tinha que obedecer a Deus ali e sofrer as penalidades do seu Senhor ali, dentro da casa dele, dentro das terras dele, né? Veja só que desafiador. Agora, os exemplos que citou envolviam uma questão pecaminosa. E quando não existe o pecado em si, quando alguém exige de você, ela apenas abusa da sua vontade, né? Acho que essa que é a tensão mais difícil. Por exemplo, digamos que eu, como presbítero aqui, comece a abusar da minha autoridade em relação a vocês. Não estou pedindo para vocês pecarem necessariamente, né? Vocês desobedecerem a Deus, mas estou exigindo de vocês um trabalho demais, sei lá. Caiu lá, a pessoa fica de frente. Você está entendendo? Não necessariamente uma coisa pecaminosa. Até que ponto, olha só que loucura, eu devo ceder a minha, não posso dizer orgulho, mas a minha razão em função de servir ao próximo, quando a vontade do próximo não é uma vontade piedosa, boa, justa, equalizada. O que a Bíblia diz sobre isso? Pedir para dar uma milha de duas. É exatamente o que o Guilherme falou. Não é verdade? Aí que está o ponto. A gente sempre quer esse relacionamento mercantil nos nossos relacionamentos. Até aqui eu vou. Qual é o limite? A psicologia vai dizer, o limite é o meu bem-estar. Né? A Bíblia vai dizer, sou cuidando. A psicologia vai dizer para você, ponha limites. O limite, qual é o limite? O limite é o bem-estar. Uma vez me perguntaram, qual é o limite? E eu citei, Deus me deu sabedoria na hora, né? O limite é o amor. O limite é o amor. Pergunte para Deus como que é o citou, qual é o limite do amor? E até a última consequência, morrer em função de uma pessoa para servir. Nega, né? Você está entendendo? Nega. Não está preocupado com o seu bem-estar. Se você estiver preocupado com o seu bem-estar, não é amor. Você colocou o limite da psicologia do mundo moderno. Eu acho justo que a pessoa faça isso. Fica exigindo isso de mim, submissão. Meu marido, por que eu fico? Tem que me submeter a ele. E toda hora, e faça isso, e faça aquilo. Cara, faça. Porque o limite é o amor. Então, uma pessoa, se nessa época, o patrão dela, o senhor dela pedisse para ela matar alguém, matar o outro senhor, como deveria reagir dessa forma? O Paulo trata tanto do servo quanto do... Já faço... Estou falando demais, perdão, meu irmão. Não pode. A ordem de Pedro e de Paulo, quando ele trata dessas relações trabalhistas, os dois devem obedecer a Deus, certo? Mas quando o patrão é mau, você deve se submeter ao seu patrão incondicionalmente. Na verdade, sim, a única condição é que quando essa ordem, ela suplanta uma ordem divina. Por isso que o próprio Pedro diz, cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades chegaram nos discípulos e falaram, não preguem mais esse nome de Jesus Cristo. Eles vão obedecer a lei ou obedecer a Deus? Então eles foram mortos por conta disso. Então a ordem é essa, se seu patrão mandou você fazer uma coisa pecaminosa, você deve desobedecer ao seu patrão e obedecer a Deus às custas da demissão, das penalidades que estão ali envolvidas. Né? Inclusive a morte. Isso envolve no casamento. Envolve no casamento. Qualquer autoridade. Entende? A submissão ela é até que a pessoa peça para que você peque. Você se pediu para pecar, bom, pode ser quem for. Pediu para pecar, não dá até aqui.
Deus. Não dá. Fazer isso. Aí cabe, se não for na questão questão do trabalho, aí cabe ela falar, não, então não dá para continuar com você, ok? Beleza, obrigado pela oportunidade, tá tudo certo. Entende? Mas até aqui deu. Para pecar, não faça. Tá tudo certo até aqui? Esses dois estão claros? Questão espiritual. Marina, vou ser demitida. Eu acredito que espiritual seja um pouquinho mais fácil, que nós vamos olhar e vamos falar, não, eu já estou familiarizado com isso e tal. Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Cultural seja mais difícil porque a gente não ouve falar muito sobre isso, né? Questão espiritual a gente ouve mais. Mas eu queria perguntar para vocês o que isso envolve, relação espiritual. Relacionamento com Deus? Sim, outro. Obediência. Também, outro. Arrependimento. Também. Adoração, os três. Vamos dar esses três exemplos. Foram os três exemplos que eu coloquei aqui. Tá vendo que é mais fácil? Entende? É coisa que a gente não está familiarizado e tal. Então, eu vou falar para vocês assim, em Gênesis capítulo 3, Marcelo, por gentileza, abra aí capítulo 3, versículo 2 ao 9, e Tainá, por gentileza, capítulo 2, versículo 16 e 17. Pode começar, Tainá. 16, 17? Sim. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Obrigado. Gênesis 3, 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até o 9? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, para entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Amém. Fica até aí. Não vai dar tempo mais. Mas quando envolve relacionamento com Deus, isso talvez seja um dos maiores erros que temos cometido, né? No decorrer da história, relacionamento com Deus. Principalmente nos dias de hoje, né? A questão da psicologia, tão entranhado dentro da religião, né? Da vida da igreja, da vida dos crentes. Relacionamento com Deus. Quando a gente fala relacionamento com Deus, pensa só que Deus, ele sempre foi monogâmico, não foi? Ele sempre foi isso. Ele reflete também a questão do mandamento social, tá? É um reflexo daquilo que ele é, do relacionamento com o seu povo, monogâmico, né? Não... Mas enfim, então eu vou fugir, mas para dar tempo e a gente finalizar aqui. Relacionamento com Deus, ele envolve obediência e obediência plena a Ele, ouvindo que tem um Senhor, a qual o relacionamento não sou eu que dito ao qual esse relacionamento deve funcionar. O relacionamento é Ele que fala como que deve ser. Entende? É Ele. Eu não tenho o poder de ditar como eu quero o meu relacionamento com Deus. Às vezes no casamento a gente acontece, né? Não, eu não gosto muito do seu jeito e tal, porque tal. Ah, eu não gosto do seu quê. Irmão, com Deus não tem essa. Deus, ele dita da forma que ele quer o relacionamento com ele. Nunca viu
A gente nunca viu. O Bruno já trouxe isso também muitas vezes. Como é? Algum passagem das Escrituras traz a ideia de Deus perguntando à criatura como ela queria ser, ou como ela deveria governar, como a gente viu. Ouçam lá, leiam lá na casa de vocês, que ele fala assim: faça, cultive, guarde, né? O relacionamento com a esposa, se una a uma só carne, com a cultura, trabalhe, Adão trabalha. E ele não pergunta se você vai querer, ele não pergunta se você vai amar sua esposa, ele não pergunta como que você quer, ele fala, faz e está tudo certo. A gente tem invertido esse papel porque nossa cosmovisão está totalmente errada. A forma que eu vejo Deus, meu relacionamento com Deus não trata mais agora como ele existe, mas agora como eu me sinto e como eu quero. Agora eu venho para a igreja, eu me relaciono com Deus e ouço a pregação, é porque eu me sinto bem, né? O sim carinhoso lá do David Leonardo, né? E aí, como é que tá? As Escrituras perguntam para mim como é que eu quero me sentir, como eu devo, ou se eu venho para a igreja quando eu estiver muito bem, ou quando eu só ouço as Escrituras, quando meus ouvidos, ou quando o meu coração eu estiver muito alegre. Ele fala, não, no meu relacionamento quem existe sou eu, e entra numa questão de adoração, né? O culto, nunca, leia o Antigo Testamento e veja como Deus, ele quer o culto dele. Ele dita. Você lembra de Abinadab, né? E Eliú? O que aconteceu com eles? Por quê? Porque como é que era o relacionamento com Deus? Era da forma que ele queria, sim ou não? The King? Você vê lá com Davi, né? Davi pega lá a Arca da Aliança e quer passear com a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança vai caindo, e aí o que acontece com a boa intenção do rapaz para segurar a arca, para não deixar a arca cair? Exatamente. Você vê que Deus, ele não pergunta à criatura como ela quer e o jeitinho que ela quer. Ele exige que faça, ele exige que o relacionamento com ele seja de alto, né? Venha do alto para baixo. Às vezes eu já vi teólogos que olham que devem ser de baixo para cima, como se o homem tivesse poder de alguma coisa. Nunca vai ter, nunca teve, nunca terá. Entende? O homem tem que se colocar no lugar dele, na posição dele, a qual ele é uma criatura, imagem e semelhança. Irmãos, é algo muito sério quando eu falo imagem e semelhança. Semelhança não quer dizer igual, é semelhante, nunca igual. Quando Deus coloca gestor, nós como gestores, imagem e semelhança de Deus, Allah, ele fala assim, e isso é fantástico. O Heber Campos, ele traz isso e eu acho fantástico. Ele traz, imagina só, o gerente de uma loja. O gerente de uma loja, ele tem a obrigação, né, de manter a sua loja de um bom estado, organizado, a qual o dono exige que esteja, não é isso? Se você vai em loja para loja, cada um tem um jeito que quer que sua loja esteja. Deus, ele quer um padrão, ele quer que faça, é assim, acabou, é o jeito que eu quero. E aí o que acontece? Entenda só que quando você é colocado como gestor, você é somente o gestor, você nunca vai ser o dono, entende? Você vai ter que prestar conta a um dono. Imagem e semelhança, às vezes a gente distorce isso também, a gente se ensoberbece achando que a gente é a última bolacha do pacote, e nunca vai ser, entende? Relacionamento com Deus, adoração com Deus, né? O relacionamento com Deus, o culto a Deus, nunca vai ser da forma que eu quero, nunca vai ser da forma que ninguém quer, da forma que Ele exige que seja. E é por isso que é fantástico. Eu fico, basicamente, maravilhado. A questão da obediência a Deus, como é difícil obedecer a Deus. Mas Ele pergunta para a gente, vocês vão me obedecer quando estiver muito fácil? Não, eu falo, obedeça. E simples. Questão espiritual, o mandato social, talvez o meu evangelho está em decadência. Por isso. Porque não entenderam esse mandato. Não entenderam quem é o Deus, é o próprio Deus. E a criatura só é criatura. Nunca vai atingir o estado de criador. Nunca, jamais. Eu falei para vocês o verbo bará. Nunca teve
O homem nunca teve a possibilidade de criar, nunca terá a possibilidade de criar, somente Deus. Ele tem essa capacidade. E seria muito... Para cá, mas vamos lá. Seria muito estranho eu acreditar... Tá. Seria muito estranho eu acreditar que o Criador, a criatura teria mais poder do que o Criador. Bruno, como programador, ele sabe mais que... Não, é certo? Agora eu sou mais de segurança. Tá, mas antes era? Coordenador. Bruno, como coordenador, ele sabe exatamente, né? E se fosse programador, tá tudo certo também, mas como coordenador, imagina só, ele sabe como as coisas devem funcionar. Agora imagina só um estagiário chegando lá e o Bruno tem que coordenar, e aí o Bruno fala, siga esse espaço, é assim, assim, assim. O projeto sair com perfeição, eu quero que siga assim, tem que sair assim. Aí chega o estagiário que entrou agora e fala, não, você está totalmente errado, o projeto não é assim. E o Bruno falou, não, é assim, eu sei que é assim, tem que ser assim, para dar certo tem que ser assim. E aí, tem lógica um negócio desse? Não tem, irmão. E aí, por que? Beleza, por que não? Quando eu olho, para mim não tem lógica e para Deus não tem lógica? Me fala. Entende? Porque no meu trabalho, naquilo que eu faço, eu não aceito um pitaco, porque eu acho que não vai dar certo, eu tenho uma convicção que não vai dar certo. E por que você acha mesmo que para Deus vai ter? Para Deus vai dar certo? Ele sendo Deus, sendo soberano, sendo criador, ele exige obediência, ele exige relacionamento, ele exige adoração, ele exige um viver pela fé. E se eu não entender isso, e aí eu chamo a atenção de vocês, se eu não entender o último mandato, o mandato espiritual, vocês podem esquecer os dois mandatos, tá? Vocês podem esquecer o mandato cultural, vocês podem esquecer o mandato social, porque não vai ter sentido. Se o último mandato, o mandato espiritual, não estiver alinhado com a cosmovisão certa, os outros mandatos podem esquecer que vai ser como esse trilho que está no trem, o trem que está no trilho, mas só que o trilho está fora do lugar. Uma hora vai causar um acidente, uma hora vai dar muito mal. Entende? Minha obediência tem que estar alinhada com o meu trabalho. Minha obediência a Deus se alinha ao trabalho. O meu relacionamento com Deus se alinha com o meu relacionamento matrimonial. Meu relacionamento com a minha esposa tem que refletir meu relacionamento com Deus. E eu não estou falando de perfeição, tá? Mas é uma ordem. Como a gente está falando, é um mandato, é uma ordem. Então, o meu relacionamento com Deus reflete no meu relacionamento com o próximo. A forma que eu presto culto a Deus no domingo é a forma que eu presto culto na semana. Entende? É a forma que eu vivo a minha devoção no meu lar. Entenda só, se eu não entender o último mandato, pode esquecer. Mais uma vez eu repito, pode esquecer qualquer outro mandato. Não vai fazer sentido para vocês. Não vai fazer sentido para mim. E aí que eu acho mais fantástico. Por isso que nos mandatos que eu acho mais fantástico, eu fico mais maravilhado. Esse mandato, ele resume todos os outros dois. Para mim, ele seria o primeiro mandato. Para depois vir os outros dois, se fosse colocar numa ordem. Entenda só, a nossa vida tem que estar alinhada na obediência com Deus. Nossa vida tem que estar alinhada com o relacionamento com Deus. A minha vida tem que estar alinhada com a minha forma de viver a minha fé. Meus irmãos, ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida sobre esse mandato? Posso dar uma palhinha, que é a sua consideração aqui? Se vocês lerem o texto que a gente leu aí, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, estou lindo até o 31, né, se não tem nada. E aí nos versículos 26 ao 31 nós temos os dois mandatos. Cultural, dá sobre o domínio, sobre a terra, os animais. Né? O social, a partir do verso 28, que Deus manda abençoar o homem para que ele frutifique, multiplique, encha a terra, tudo mais, né? Está diluído aí esses dois mandatos. E o mandato espiritual vai no capítulo 2, versos 1 a 3,
como a instituição do Sétimo dia, certificação do sétimo dia. tá vendo? É um ponto que envolve a obediência ao mandato espiritual. Os puritanos, por exemplo, entendiam que a expressão que aparece aí no versículo 8, do capítulo 3, diz assim: ouviram a voz do Senhor de Deus que passeava no jardim do Éden pela viração do dia. Viração do dia, essa expressãozinha no hebraico aí, ela é de difícil tradução. O que seria viração do dia? Eu imaginava, tipo, da meia-noite, sabe? Tá me dando errado, né? Mas eu acho que não carrega exatamente o que a passagem está dizendo. O que diz a sua tradução aí, Marina? Que é mais 3... A minha diz viração da tarde. Viração da tarde. Gênesis 3:8. 3. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Você vê que você tem ali uma mudança de ciclo, né? Os puritanos entendiam que o que estava acontecendo aqui era exatamente o término de um ciclo. É como se estivesse virando de um dia para o outro e possivelmente Deus estava visitando Adão no 7º dia. Entendeu? Que já era um momento de culto. Adão trabalhou 6 dias no jardim, cultivando, guardando, dominando sobre os animais, produzindo, desenvolvendo, protegendo o jardim. No 7º dia, Deus vinha e visitava Adão. Porque é exatamente o que a gente faz hoje. A gente trabalha 6 dias, no 7º dia a gente cultua, né? Então aqui está consubstanciada a ideia de que nós devemos obedecer esse ciclo para obedecer esse mandato espiritual. Trabalha 6 dias e no 7º dia a gente descansa para culto. Olha a importância dessas coisas. Não é uma coisa inventada pela igreja presbiteriana, né? As pessoas acham que guardar domingo é coisa de reformado, né? Reformadinha, mas o guardar o dia, um dia em 7 é algo criacional. Deus exige da criação. Separe um dia para celebrar, para conhecer a Deus. E aí, só para deixar claro, a definição aqui, a primeira definição, o mandato cultural, no caso, seria: o homem foi chamado a cultivar, guardar o jardim, né? Excedendo o domínio sobre a criação como mordomo de Deus. Devemos servir a criação, zelar pela criação e sabendo que ela é só criação e jamais criatura, né? Criatura no nível homem e jamais deve ser idolatrada, tá bom? Devemos cuidar, devemos amar, porque Deus amou a criação e falou que é boa, tá? Questão, tá tudo certo a definição, a primeira definição aí? A segunda definição seria sobre o mandato, qual? Social. O matrimônio, vamos lá, o matrimônio entre homem e mulher e a procriação como meio de propagação de vida no cumprimento de uma missão cultural, entende? Isso envolve, meus irmãos, envolve muito mais do que ter filhos, envolve muito mais do que ter uma auxiliadora ou a esposa ter um marido, um cabeça federal qual representa ela, envolve uma missão cultural, porque eu falo para vocês, quanto mais filhos instruídos na palavra, ensinados a obediência ao Senhor, mais uma cultura firmada em padrões absolutos, firmadas em padrões a qual não se dilui a uma cultura secularizada, entende? Então é muito mais do que ter filhos, é muito mais do que ter uma esposa, é muito mais do que ter um marido. É ter um berço dentro de sua casa, a qual o evangelho é falado, pregado dentro do seu lar, e a qual esse evangelho é expandido fora dos seus arraiais e alcançando, né, uma cultura secularizada. Tá tudo certo? Essa é outra definição. Terceira definição, questão, como vimos aqui, do mandato espiritual, certo? Definição, o descanso sabático, que poderíamos colocar, né? É a instituição da criação, instituída pelo próprio Deus, o próprio Criador, apontando para a comunhão com Deus e a esperança do descanso. E aí que está, esperando o descanso eterno. É necessário que a gente entenda realmente
esse último mandato, a qual na minha visão é o primeiro mandato que deveria ser, né? Se fosse colocar em ordem. Por quê? Porque o meu domingo, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento, a minha obediência ao próprio Deus e Criador, isso é um reflexo da nova criação, né? Novos céus, nova terra. Esse é o prelúdio daquilo que acontecerá, aquilo que está colocado, é a nossa esperança, é a esperança do crente. Domingo, quando vocês descansam e dedicam ao Senhor, quando dedicamos ao Senhor, não é mais um domingo, é um prelúdio daquilo que acontecerá, é aquilo que vamos experimentar. Deus está falando basicamente para homens como nós, falando: descanse, porque isso será eterno um dia. Descanse, se relacione comigo, obedeçam, vivam a fé de forma plena, viva, porque um dia isso acontecerá. Esse é a narrativa a qual nos apegamos, a qual temos a esperança, a qual olhamos e falamos: ainda tem mais um dia de esperança para mim. É onde olhamos e nos deleitamos, onde dedicamos a obediência plena a Ele e vivemos somente para Ele, e olhamos e reconhecemos que nossa vida, né, nesse mundo é passageiro, somos peregrinos, e haverá um dia que não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá dor, e chegaremos um dia com o nosso Salvador e reinaremos junto com Ele, e seremos mordomos, a qual Ele instituiu em Gênesis, controlando, guiando, né, e agora não mais de uma forma penosa, cansativa. O matrimônio não vai ser algo mais cansativo, desgastante, mas pelo contrário, será um dia que tudo vai ser refeito. Então, olhe para o domingo com esse olhar. Domingo não é só domingo, não é só mais um dia que eu vou para a igreja, não é só mais uma visita à igreja, não é só mais uma visita aos irmãos. Domingo é a esperança para eu ter, que isso vai se concretizar e eu vou ter vida plena com Cristo. Amém? Agradeço imensamente vocês, tá? Obrigado pela participação, obrigado por ter vindo, obrigado por se dedicarem a conhecer mais do Senhor, a qual chamou, e lembre-se, vocês são vocacionados, como eu sou vocacionado, a cumprir os mandatos cultural, social e espiritual, beleza? Meus irmãos, até a próxima, obrigado. Vou mandar esse